22, último capítulo do livro de Apocalipse, a qual começamos este livro no dia 10/3 de 2024. Dia 10/3 de 2024, começamos a exposição ao livro de Apocalipse. E hoje, dia 15/12 de 2024, estaremos finalizando o livro de Apocalipse. Estaremos encerrando este livro, a qual expomos desde o capítulo 1 até o capítulo de número 22. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos os servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. E não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar os seus servos e as coisas que em breve hão de acontecer. Venham em breve, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo, que os mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não façais isso, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos, e os profetas, e os que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Ele me disse ainda: não guardes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue a praticar a justiça. E quem é santo, continue a se santificar. Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Deus, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Dou testemunho a todo que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa,
descritas neste livro. E aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Te pedimos, ó Senhor, nos abra, Senhor, as nossas mentes, para que possamos entender aquilo, Senhor, que Tu tem preparado para nós. Aquilo, Senhor, que Tu queres falar aos nossos corações. Aquilo, Senhor, que Tu tem para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir. Queremos Te pedir, ó Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a ministrar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a palestrar conosco, assim, Senhor, como Tu já fizeste por diversas maneiras, Senhor, neste lugar. Pelas orações, pelos louvores entoados, pela leitura da palavra, por tudo, Senhor, que Tu tem feito aqui neste lugar, porque a obra é Tua, o poder é Teu, e a honra e a glória é para o Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, continue a falar conosco, continue, Senhor, a nos usar para louvor e honra do Teu santo nome. Que eu venha, Senhor, a diminuir, e que o Senhor venha a crescer todos os dias da minha vida, que eu venha a assumir e o Senhor venha a aparecer, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a corrigir, e que seja o Senhor a realizar a Tua obra, pois a obra é Tua, o poder é Teu e a glória é Tua para todos sempre, ó Deus. Por isso te pedimos, ó Senhor, continue, Senhor, conosco, continue a nos falar, continue a nos corrigir, que venhamos a sair daqui, sabedores que Tu, ó Senhor, falou conosco neste lugar. Continua, Deus, conosco, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante do final da Bíblia e do final do livro de Apocalipse, a qual nos induz esse texto a finalizar a finalização de tudo aquilo que o Senhor disse desde o início do Gênesis. Por isso que João vai repetir algumas coisas a respeito de lá na frente, de lá do Gênesis, onde João vai nos falar a respeito de diversas coisas que iremos ver de acordo com esse texto. Domingo passado falamos a respeito da Nova Jerusalém, da Igreja do Senhor glorificada, daqueles que herdarão e viverão com Cristo Jesus eternamente. Domingo passado falamos a respeito da Igreja do Senhor, falamos a respeito da Nova Jerusalém, a qual viveremos com o Senhor e estaremos com Ele eternamente. E João começa a nos dizer no capítulo 22, versículo 1: então o anjo mostrou-me o rio de águas da vida, clara como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. O interessante é que João declara que este rio que saía com águas cristalinas saía diante do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui João está demonstrando que Jesus e Deus, eles reinam e estão reinando, que Ele e Deus, como Jesus, o próprio Cristo, disse: eu e o Pai somos um, o que eu faço não faço por intermédio de mim, mas faço pelo aquele que me enviou. E João faz questão de declarar que as águas que o anjo leva ele para mostrar sobre um rio de águas da vida, e essas águas são cristalinas, que saem do trono de Deus e do Cordeiro. Essas águas que saem do trono da água da vida, são claras como cristal. Aqui João está declarando a clareza, a santidade, mas também a purificação,
as águas claras como um cristal. Nós não conseguimos enxergar esta clareza hoje no mundo devido à poluição, devido à escolha do homem, devido ao pecado. Mas naquele grande dia estaremos diante do rio de águas vivas, claro como cristal, que emanam do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Aqui está a plenitude, aqui se encontra a plenitude de vida, aqui se encontra a perfeição, aqui se encontra aquilo que o Senhor sonhou e realizou para mim e para você, aquilo que o homem perdeu no jardim do Éden por causa do pecado. Aqui se encontra um rio cristalino que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Se formos olhar para a Escritura, o próprio Cristo vai nos dizer e diz: aquela mulher samaritana, se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu lhe daria água que jorraria no seu interior, águas cristalinas, águas de fonte. Jesus disse: eu sou a água viva. Se olharmos para a Escritura, Jesus Cristo está anunciando que Ele é a água viva, Ele é a água que jorra. E por isso estaremos diante da clareza deste rio de água viva que emana do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estará a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Por isso, eu falei a respeito de Gênesis, lá em Gênesis capítulo 2, vai nos dizer, vai nos referir a respeito do rio que emana do jardim do Éden, a qual é espalhado sobre o mundo. E aqui neste lugar, no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, numa margem e na outra, se encontra a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Lá no Salmo 1, o salmista vai dizer sobre a árvore plantada junto aos ribeiros. A Bíblia sempre vai falar sobre, homens e mulheres vão sempre dizer a respeito da esperança de frutificar e de ter algo, ser frutificado permanentemente. Naquele lugar haverá permanência do fruto, não haverá época para a árvore frutificar, mas ela frutificará todo mês ela dará fruto, todo mês ela terá suas folhas frondosas, todo mês ela terá as suas folhas frondosas, terá fruto de mês em mês. No meio da praça, de ambos os lados do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Aquela árvore a qual o Senhor disse que Adão e Eva poderiam comer de todos os frutos, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam. Eles poderiam comer da árvore da vida, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse o Senhor disse para eles não comer. Aqui o Senhor retomará aquilo que Ele iniciou lá no jardim do Éden. Aqui Deus retomará tudo aquilo que foi perdido pelo pecado, tudo aquilo que foi perdido pela ganância humana, tudo aquilo que foi perdido pelo poder e pela vontade de possuir o poder de ser adorado. Pois bem sabemos que quando a serpente tenta a Eva, ela fala: não, mas não foi assim que o Senhor disse. Aí ela diz: não, o Senhor disse: comerás de todo fruto,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E a serpente diz para ela: não, mas ele disse isso porque se você comer desta árvore, você se tornará igual a ele. E por causa da ganância, por causa da busca da adoração, por causa do próprio ego, da vontade de ser reconhecido, de ser grande, de ser exaltado, o homem cai em tentação. Mas Cristo Jesus veio a este mundo e morreu para nos redimir e nos salvar e nos levar a viver essa vida eterna com Ele, em plenitude de vida. Por isso, esta árvore produz frutos de mês em mês, e as suas folhas das árvores não são para curar as nações. Vimos no capítulo 21, no versículo de 24, que as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhes darão a sua glória. As folhas daquela árvore serão para curar as nações. E ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Naquele lugar não haverá mais maldição, não haverá mais nada, não haverá mais sofrimento, não haverá mais maldição, não haverá mais o pecado, não haverá mais o jugo do pecado sobre as nossas vidas, não haverá mais maldição. E por que não haverá mais? Porque o próprio Deus, o próprio trono de Deus estará naquele lugar. O próprio trono de Deus estará naquele lugar. Ele não estará num lugar e você em outro. Ele estará contigo todos os dias da sua vida eternamente. Ele viverá no meio do seu povo eternamente. Por isso não haverá mais maldição, pois o Senhor permanecerá no meio do seu povo. Permanecerá dentro, e o seu trono estará ali, nesta cidade. E seus servos o servirão, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Veremos a face de Deus. Aquilo a qual Moisés clama a Deus no monte e pede: deixa eu ver a tua face, a tua glória. E ele fala: não pode, porque aquele que vê a minha face morre, e eu não quero que você morra. Lá nós seremos transformados, seremos santificados e poderemos, sem mancha, sem máculas, sem pecado, ver a face de Deus. O que nos impede de ver a face de Deus é o pecado humano. O que nos impede de ver a face de Deus é a busca pelas nossas vontades, o nosso desejo e o nosso eu. Mas lá veremos a face de Deus, estaremos com Ele em intimidade, estaremos com Ele dia após dia, andaremos com Ele todos os dias das nossas vidas, veremos o Senhor e teremos intimidade com Ele todos os dias das nossas vidas. E lá estará o seu trono, e veremos a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Receberemos e teremos a marca de Deus em nossa vida, em nossa testa, em nossas mentes. E não haverá mais noite, e não precisará de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Não haverá mais sol, não haverá mais lua, não haverá mais noite, porque só a glória do Senhor iluminará aquele lugar. Só a glória de Deus iluminará todo lugar. E não haverá mais noite, não precisarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão
pelos séculos dos séculos. Viverão com o Senhor, estarão com Ele e reinarão com Ele eternamente. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar os seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. João está dizendo, disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Lembra quando veio um cavaleiro sobre um cavalo branco e o seu nome era fiel e verdadeiro? E o seu nome era fiel e verdadeiro, e esse era Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo, e disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O Senhor enviou o seu anjo para falar a respeito das coisas que em breve irão acontecer. O Senhor está voltando. O Senhor está prestes a voltar para buscar a sua noiva. Venham em breve, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Senhor está dizendo a João que sobre a bem-aventurança, aquele que guarda a palavra da profecia deste livro, aquele que guarda em seu coração, em sua mente, como o salmista vai nos dizer, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Jesus. A tua palavra escondi. É necessário guardar a palavra do Senhor. É necessário meditar e guardar a palavra do Senhor. Pois hoje existem lugares a qual a palavra do Senhor não pode ser possuída nem em livro, nem em aplicativo, não podem ter a palavra de Deus. Se andarem com a palavra de Deus, poderão ser mortos. E por isso o Senhor sempre fala, guarde a minha palavra. Como lembrarão, se não leram, se não meditaram, se não buscaram, chegará o dia a qual não haverá mais a palavra de Deus. E como poderemos, como o Paulo vai nos dizer, olhar para aquilo que nos traz a esperança, se não meditamos, se não lemos e se não guardamos a palavra de Deus em nossos corações, se não meditamos e não guardamos e não vivemos de acordo com esta palavra. Por isso que eu disse lá que quando a gente viu lá sobre o cavalo branco e o seu cavaleiro que era fiel e verdadeiro, que é a palavra, onde a própria palavra de Deus nos diz que Cristo Jesus é a palavra, Ele é a verdade, é a vida. E venham em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, aquele que guarda a palavra do Senhor, aquele que guarda ter intimidade com Cristo Jesus, aquele que guarda em viver uma vida íntegra diante de Cristo Jesus, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, aquele que guarda em viver uma vida de acordo com a palavra, de acordo com Cristo Jesus, de acordo com as Sagradas Escrituras. Por isso será bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostei-me aos pés do anjo que as anunciara a mim para adorá-lo. João vai dizer que quando ele é revelado todas essas coisas, ele se prostra diante dos pés do anjo. Ele se prostra diante dos pés do anjo. E é a segunda vez que ele fala a respeito disso. Porque é muito fácil
o homem tentar e viver uma vida de adoração àquilo ou a algo, mas o anjo disse, mas ele me disse, olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. João está nos dizendo que ele mesmo caiu nessa de se prostrar, mas esse anjo disse, adore a Deus. Devemos adorar a Deus. Porque o inimigo, a serpente, o diabo, ele não mudou de estratégia. Ele conseguiu e tem conseguido até hoje fazer aquilo que ele fez. Ele quis se tornar igual a Deus e por isso foi expulso do céu. Ele conseguiu que o homem quisesse se tornar igual a Deus no ego, e ele consegue todos os dias que pessoas tentem se tornar igual a Deus. Como assim, pastor? Quando eu quero agradar a mim mesmo, quando eu quero ser Senhor na minha vida e fazer aquilo que me atrai, fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu quero fazer, eu estou sendo o Senhor da minha vida, eu estou me tornando Deus da minha vida. Quando eu decido viver o meu eu, quando eu decido viver o meu ego. Por isso que o satanismo, o Deus deles, é o eu, é o ego. Porque o inimigo ele não mudou de estratégia, mas o ser humano continua adorando a si mesmo, continua fazendo aquilo que quer, aquilo que lhe atrai, fazendo as suas vontades, os seus desejos, as suas paixões. O inimigo continua, antes da fundação do mundo, com aquilo que lhe fez ser expulso dos céus. Ele continua usando homens e mulheres para viver a sua vontade, para viver a busca da felicidade, a tão felicidade, a tão esperada. Não, eu mereço ser feliz, eu mereço realizar, eu mereço, ou hoje vai dizer aí, as pessoas dizem mimimi, né? Pessoas querem se alimentar do seu ego, alimentar a sua vontade, alimentar o seu eu. O inimigo não muda de estratégia, é muito antigo, vem desde o Éden, mas continua diversas pessoas caindo, continua todos os dias homens e mulheres aceitando viver o seu eu, viver a sua vontade, viver para si, e esquecendo de viver para Deus. Continuam se prostrando, adorando homens e mulheres, adorando coisas, adorando pessoas. Pessoas continuam colocando coisas e pessoas diante de Deus. Pessoas continuam colocando tudo na frente de Deus. E para Deus o que sobra, para Deus o que dá. Porque eu sou cheio de afazeres, eu tenho coisas demais para fazer, tem muitas coisas para me realizar, tem muitos sonhos ainda para me viver, tem muitas coisas para me fazer, eu não tenho tempo, não dá para parar, não dá para me deixar, não dá para me negar, não dá para me fazer, eu preciso viver a minha vida. E ainda dizem, porque a vida é uma só, então eu tenho que viver o que me foi proposto. Eu vou viver a minha vontade, eu vou viver o meu eu, eu vou fazer o que bem me atrai. Pessoas têm vivido as suas vidas e têm perdido a vida eterna. Pessoas têm vivido a própria exaltação, a própria glória, a própria exaltação humana, do que exaltar a Deus.
Pessoas querem ser reconhecidas pelo aquilo que fazem. Pessoas querem ser reconhecidas dentro de casa, dentro da família, dentro do lar. Pessoas querem ser reconhecidas e esquece que tudo é para a honra e glória de Deus. E esquece que tudo que devemos fazer, como diz Paulo, é para a honra e glória do Senhor, seja comer, seja beber, seja vestir, e seja para a glória de Deus. Pessoas querem viver o seu eu, querem viver o seu ego, querem viver a sua vontade, mas esquece que você precisa viver para a honra e glória do Senhor, que você precisa adorar a Deus. Existem pessoas que têm adorado os seus filhos, pessoas que têm adorado a sua família, pessoas que têm adorado o seu emprego, pessoas que têm adorado o seu estudo, pessoas que têm adorado os seus sonhos, pessoas que têm adorado homens e mulheres famosos, pessoas que têm adorado diversas coisas, mas não têm adorado aquele que precisa ser adorado, porque todas as coisas é por Ele e para Ele são todas as coisas. Precisamos verdadeiramente adorar a Deus e só Ele adorar, porque achamos que o idólatra é somente aquele que se ajoelha diante de uma imagem, mas o idólatra é aquele que adora tudo na frente de Deus. O idólatra é aquele que coloca o seu eu, que coloca o seu trabalho, que coloca o seu emprego, que coloca a sua família, que coloca os seus filhos na frente de Deus. O idólatra não é só aquele que adora a imagem, que se prostra, mas o idólatra é aquele que adora diversas coisas, aquele que se prostra diante de diversas coisas. Mas devemos adorar a Deus. Por isso o anjo diz a João: adore a Deus, é Ele quem precisa ser adorado, é Ele quem precisa ser reconhecido, é Ele quem precisa ser exaltado. Não é pastor, não é diácono, não é igreja, não é lugar, não é ninguém. É Deus que precisa ser adorado. É o Senhor que precisa ser adorado. Porque pessoas têm adorado pessoas, porque na hora que eu mais precisei, Ele estava lá, na hora que eu mais precisei na minha vida era Ele, então eu dedico a minha vida a essa pessoa. É Deus que precisa ser adorado, pois é Ele quem te dá o fôlego de vida todos os dias. E se não fosse o Senhor na minha e na sua vida, ora seria Israel. O que seria de mim e de você, se a mão do Senhor não estivesse estendida sobre nós? Por isso, adore a Deus. E Ele me disse ainda: não guarde as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Como assim, pastor? Lá na frente Ele disse para guardar, e agora está dizendo não guarde. Aqui Ele está dizendo não cele, ou não deixe reservado, não deixe escondido, mas anuncie a palavra deste livro. Anuncie, Ele diz, não guarde as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não deixe de pregar, não deixe de anunciar, não deixe de demonstrar. Não cele. Lembra que antes tinha um livro selado e não tinha no céu, não tinha na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum alguém que pudesse olhar para ele ou sequer abrir o livro. Por isso, Deus está dizendo para João: não cele, não guarde, só para você, não esconda, proclame, anuncie, declare as palavras desse livro. Deus está dizendo aqui para João: não guarde isso para você, é a palavra e a profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Anuncie as palavras deste livro,
proclame as palavras deste livro. Deus está dizendo a João: anuncie, proclame, não guarde, não esconda, não cele. E quem é injusto, continue na injustiça. E quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Existe cerca de 4 pessoas aqui nesse texto. Quem você é diante desse texto? Quem você é diante dessa palavra que aqui se encontra? Deus está dizendo: quem é injusto, continue na justiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Quem é você? Aonde você se encaixa diante desse texto? Precisamos analisar sempre as nossas vidas. Precisamos sempre estar olhando para as nossas vidas e olhando para Deus, para Jesus, para a palavra, para ver se estamos verdadeiramente seguindo os seus mandamentos. Se estamos realmente vivendo aquilo que Ele nos chamou, pois apertado, estreito é o caminho, apertada é a porta, estreita é o caminho que leva aos céus. Não tem como você levar aquilo que você quer. Por isso que Jesus também disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem espaço para o seu ego, não tem espaço para o seu eu, não tem espaço para nada no apertado caminho, não tem espaço para me levar às minhas vontades, os meus desejos, os meus amigos, a minha família, os meus deuses. Não tem lugar, não tem como levar. Por isso precisamos deixar aquilo que tem nos aprisionado a este mundo. Precisamos deixar tudo aquilo que tem nos impedido de viver a santidade em Cristo Jesus. Precisamos deixar tudo que nos aprisiona, tudo que nos tem prendido de viver uma vida em santidade, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Já vimos que veremos a face de Deus, mas a palavra de Deus diz que sem a santidade, sem a busca da santidade, ninguém o verá. É necessário buscar viver uma vida de integridade. É necessário viver uma vida de busca, uma vida incessante de buscar e de viver a vontade daquele que me chamou e te chamou. Não cabe o eu, não cabe o ego, não cabe aquilo que eu quero, mas cabe aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Por isso precisamos viver para a honra e glória do Senhor. Por isso ele diz: quem é justo, continue. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. E quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo as suas obras. O Senhor vem sem demora. Venho em breve e trago a recompensa. A recompensa está em Cristo Jesus. Amém. Não há recompensa em mais nada. A nossa recompensa está com Cristo e em Cristo Jesus. Não há recompensa maior do que viver com Ele eternamente.
Não há recompensa maior do que viver e morar com Ele eternamente. Por isso ele disse: venham em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um, segundo as suas obras, segundo a sua vontade, segundo aquilo que você fez, as suas realizações, segundo os seus desejos, segundo o que você deixou, segundo as suas obras. Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um. Ele retribuirá a cada um, pois Ele é justo. E Ele retribuirá. A recompensa é viver com Ele eternamente. A recompensa é estar com Ele, morar com Ele eternamente. E Ele vem em breve e traz a sua recompensa, com a qual retribuirá a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Ele é tudo. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o princípio, Ele é o primeiro e é o último. Todas as coisas é por Ele, por intermédio dEle e para Ele. Tudo é para Ele. Não há outro. Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro Deus e o último Deus, não tem outro. Ele é o início e o fim, porque todas as coisas começam por intermédio dEle e terminam por intermédio dEle. Ele é o início e o fim, porque foi Ele quem criou e é Ele quem voltará e findará. Não tem outro. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus a ser adorado. Não existe outro Deus a ser engrandecido. Só existe o único Deus, o primeiro e o último, o início e o fim, o Alfa e o Ômega. Bem-aventurado os que lavam as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas roupas. Mas aqueles que lavam as suas roupas por conta própria? Não. Aqueles que lavam a sua roupa no sangue do Cordeiro. Lembra que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lembra que Jesus disse lá em João: eu sou a porta das ovelhas. E aquele que entra por outro lugar, a não ser pela porta, é ladrão. Lembra que Jesus disse lá em João, quando nós estamos lá estudando o livro de João, ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a porta. Bem-aventurado aquele que lavar as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Não tem outro lugar. Não tem como entrar pela janela. Não tem como cair de paraquedas. Só tem como entrar pela porta. E a porta é Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho a seguir. Não tem um plano B, não tem um plano C. Só existe um plano. E esse é Cristo Jesus. Não há outro e não há nada que você possa fazer que possa te levar a Deus, a não ser Cristo Jesus. Só Ele pode te levar a Deus. Só Ele pode te levar a viver eternamente. Só há uma porta. E aquele que entra pela porta comerá da árvore da vida. E fica
ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo que ama a mentira e pratica a mentira. Todos aqueles que vivem uma vida na base da mentira, todos aqueles que vivem na idolatria, que vivem na feitiçaria, que vivem no adultério, nos homicídios, ficarão de fora. Todos aqueles que viverem, que forem marcados pela besta, como diz o livro de Apocalipse, que viverão e adorarão a besta. O adorar a besta, o viver para a besta, é você viver o seu eu. É você viver e amar as coisas que a besta ama. Por isso Jesus disse lá para os fariseus, quando eles dizem, nosso pai é Abraão, e Jesus disse, não, o pai de vocês não é Abraão, porque se o pai de vocês fosse Abraão, vocês praticavam as mesmas obras que Abraão pratica. Não, nosso pai é Deus. E Jesus disse, não, o pai de vocês não é Deus, porque se fosse Deus, vocês realizavam e faziam o que Deus quer e aceitariam a quem Deus enviou. Mas o nosso pai é o diabo. Viver uma vida marcado pela besta, marcado pelo diabo, é viver uma vida de prática do pecado. Viver uma vida em prática, em fazer o seu eu e a sua vontade. É viver uma vida para agradar a Satanás, viver uma vida para si, viver uma vida para contradizer o que o Senhor quer que você viva, que você realize na sua vida. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus enviou o seu anjo para vos testemunhar essas coisas. O Senhor não nos deixou enganados, mas Ele enviou o seu anjo para nos testificar a respeito dessas coisas. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem ouve a palavra, diga, vem. Quem tem sede, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É de graça. A água da vida, Cristo Jesus, é de graça. Quem quer, recebe de graça a água da vida. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar algumas coisas destas palavras do livro, desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Por isso, muitas pessoas não pregam mais sobre o livro de Apocalipse, porque pregam diversas coisas, mas se pregarem este livro e tirarem ou acrescentarem, serão condenados. Por isso, diversos lugares, diversas igrejas, diversas denominações não pregam mais sobre o livro do Apocalipse, porque têm vivido diversas coisas, já deturpam tanto a palavra de Deus, que se eles deturparem este livro, receberão as pragas e perderão
a vida eterna, sim achando que podem viver a vida que têm vivido, pregar o que têm pregado, e irão continuar, e irão ter a vida eterna. Vivem numa ilusão de que eu vou fazer o que eu bem quero, vou pregar o que eu quero, mas eu não estou deturpando a palavra lá no livro, então eu vou para o céu. O caminho é estreito e apertada é a porta. E aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Que possamos verdadeiramente viver e adorar o Senhor. Amém. Que possamos viver para a glória e para a honra de Deus. Que possamos viver a nossa vida não para o nosso eu, não para o nosso ego, mas que possamos viver honrando e adorando e glorificando o nome do Senhor. E que o Senhor está